Oi, paz e graça. Quero, nesse instante, compartilhar mais uma meditação na Palavra de Deus. Queria compartilhar a meditação no profeta Jonas. Profeta que muitas vezes, em muitos cultos, principalmente esses cultos que a gente chama de culto missionário, muitas pessoas muitos pregadores, né, têm um hábito de transmitir uma mensagem sobre o profeta Jonas, usando ele como ilustração do medo, da covardia, de alguém que teme fazer a missão de Deus. Mas eu não vou aqui pensar que alguém não possa ter medo de fazer. Sim, eu acredito que todos nós temos nossos temores. Por exemplo, quando Deus ele chama o profeta Jeremias, a princípio Jeremias se mostra muito temeroso e até usa a argumentação de que era um menino e não poderia falar. Mas Deus o convence aí. Deus também teve um grande trabalho para poder convencer Moisés a ir até o Egito. E entre tantas desculpas, também Moisés disse que era um homem de palavras pesadas, de lábios pesados. E assim a gente vê, né, o caso de muitos profetas que no princípio da sua chamada eles tiveram uma dificuldade para aceitar a chamada. Na verdade, no livro do profeta Jonas, a gente não tem como que foi feita a chamada de Jonas. A gente já o tem em ação. Nós já o temos trabalhando a Deus. Então Deus, quando ele vai dar a Jonas a missão para ir a Nínive, Jonas já era um profeta em missão, já era um profeta que tinha experiência com Deus, já um profeta que estava disponível para Deus. Mas então, o que fez Jonas não ir a Nínive, ou pelo menos em primeira instância preferir não ir a Nínive? Será que realmente era medo? Será que realmente era covardia? Tem no texto bíblico alguma coisa que nos mostra o que fez Jonas desistir ou não aceitar a missão de ir a Nínive? Bom, o livro de Jonas, ele é composto de 4 capítulos. Ele é dividido, né, em 4 capítulos. E no capítulo 4 é que está a revelação do porquê que Jonas não foi ou não quis ir a princípio a Nínive. E aqui é uma coisa que eu gosto muito de falar, é que quem quer ser pregador, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Como que alguém vai pregar a Bíblia se o camarada não lê a Bíblia? E o livro de Jonas, inclusive, é um livro tão pequenininho, tão pequeno, mas mesmo assim a pessoa tem preguiça de ler e vai pregar. Lê o primeiro capítulo, faz uma breve meditação e um monte de coisas que se é dita que não tem nada a ver com a história de Jonas, ou quase nada, né? O cara acaba entrando no eixo, mas o grande problema para mim é esse princípio de dizer que Jonas é medroso. Até porque quando Jonas ele foge para Nínive, no capítulo 1, o que acontece no capítulo 1? Ele recebe a missão, a palavra vai até ele e ele resolve fugir. Deus então envia uma tempestade no navio, na embarcação da qual Jonas ele estava presente. E quando Jonas, ali o navio está sendo açoitado, que os tripulantes, alguém encontra Jonas dormindo no convés, Jonas é despertado por essa pessoa e intimado por ele para Jonas poder orar e buscar ao Deus dele. O que Jonas faz? Jonas simplesmente admite para todo mundo que a razão da tempestade era culpa dele. E ele diz, tem uma solução para tudo isso. Aí qual é a solução? Me joga no mar. Me joga no mar que a fúria da tempestade vai parar. Ou seja, Jonas ali não teve medo da morte. Jonas, ele se dispôs a ser lançado
no mar e morrer no mar em favor de salvar a tripulação daquele navio. Se Jonas fosse um covarde, jamais ele teria se identificado. Se Jonas fosse um covarde, jamais ele teria feito a proposta de morrer em favor daquela tripulação. Jonas não tinha medo da morte, como muitas pessoas afirmam, que não, ele não quis ir porque lá eles arrancavam a cabeça, eles torturam. Se lá arrancavam ou não arrancavam a cabeça, não faz diferença. Não foi essa a motivação pela qual fez com que Jonas não quisesse ir a Nínive. E tanto é que quando Jonas é lançado dentro do mar, que ele é engolido por um grande peixe, Jesus, quando estava exercendo seu ministério, e ele diz assim, olha, essa geração me pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então, Jesus fez de Jonas uma tipologia dele dentro desta ação que Jonas teve de dar a vidas pelos tripulantes e ser ali engolido pelo peixe e ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre do peixe, do grande peixe. E miraculosamente, de forma milagrosa, Jonas não morreu ali. Jonas orou a Deus e Deus deu a ele uma segunda oportunidade, da qual ele aproveitou, pregou, rodeou toda Nínive, circulou toda a cidade de Nínive, anunciando a palavra do Senhor, e 120 mil vidas se convertem a Deus. Pessoas das mais terríveis, idolatria, crueldade, pessoas improváveis que é absurdo que eles iriam crer, mas eles creram. Sei que no meio disso tudo também já vem mais um pouco de lenda misturada. Alguém vai dizer, não, porque lá eles criam num Deus, no mar, aquela bobagem, que eu não sei como que as pessoas conseguem colocar tanta coisa. Aí você vai dizer, não, você não concorda, meu irmão? Eu não concordo. Deus não precisa do diabo para converter ninguém a ele, não. Eu creio no poder da palavra de Deus. Creio que sim, foi apenas o poder da palavra de Deus que entrou no coração daqueles homens, que converteu desde o rei ao mais simples plebeu daquela localidade de Nínive. Só que isso aqui vem despertar no coração do profeta uma grande amargura. E aqui no capítulo 4, que a gente percebe as razões pelas quais Jonas não queria ir a Nínive. Ele diz assim, capítulo 4, a partir do verso 1, após a conversão de todo mundo. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? A razão pela qual Jonas fugiu e não quis ir para Nínive não era o medo dos ninivitas. É que ele sabia que Deus é amor, que Deus é longânimo, que Deus é tardio em derramar a sua ira, e Deus dá oportunidade. E Jonas era alguém ressentido com a nação, com aquela nação da Síria, cuja capital era Nínive, que tinha saqueado Israel, que tinha subjugado Israel. E aí a gente vai para as teorias. Teorias é que provavelmente familiares de Jonas foram mortos nessas invasões assírias. Então ele nutria assim um problema particular. Se era parente dele ou não que foi ou não vítimas dos ataques deles, isso não importa. O que importa é que realmente a nação de Israel foi atacada pelos ninivitas, pela Síria. E realmente isso aí nutriu no coração dele um ódio por eles. E ele achava inaceitável que Deus perdoasse esse povo.
E ele sabia que quando ele fosse lá levar a mensagem de Deus, havia uma possibilidade deles se arrependerem e Deus os perdoar. E nesse temor disso acontecer, ele fugiu para Tarsis para que eles não tivessem a oportunidade de se arrepender e de se converter a Deus. Esse foi o grande temor dele. Não era medo dos ninivitas, mas era medo deles reconhecerem os erros e serem perdoados por Deus, porque ele sabia que Deus os perdoaria, assim como acabou acontecendo. Esse grande temor dele aconteceu. Após a transmissão da mensagem, houve uma conversão em massa e Deus os perdoou. E daqui, as lições mais lindas que a gente pode tirar, a maioria das pessoas não quer tirar. Uma delas é a nossa capacidade de perdoar, como Jonas perdoou, ou Jonas, os marinheiros do barco eram pessoas que eram pagãs e ele se dispôs a dar a vida por eles. Mas ele não queria de forma alguma que os ninivitas fossem perdoados por Deus. Isso mostra a nossa natureza. A gente está disposto a orar por pessoas tão longe da África, do Haiti, da Coreia, mas a gente é incapaz de perdoar muitas vezes um vizinho ou um parente que nos fez mal e de querer que Deus os perdoe. E a gente às vezes está tão cego que não quer observar as grandes lições da Bíblia. Mas que Deus nos ajude a superarmos essa dificuldade, a não sermos dominados pelos ressentimentos, como Jonas foi dominado de forma tão grande pelo ressentimento que ele tinha pelos ninivitas, que ele se dispôs a andar na contramão de Deus, a desobedecer a Deus por causa de raiva, ressentimento, raiz de amargura. Esses são sentimentos que não podem imperar em nossos corações, senão eles nos atrapalharão a vermos a bênção de Deus sobre a vida do nosso próximo e sobre as nossas vidas também. Deus abençoe.